Olá, e o Com a Palavra retorna, pois é, né? Sei que para você que nos acompanha deve ter percebido aí, como a gente sempre costuma dizer, para usar uma palavra bonita, houve um hiato, né, dessas duas edições em função de remanejamentos aqui de equipe, em função dos feriados prolongados, e aí tivemos isso. Mas estamos retornando, estamos mantendo aí, é um compromisso que temos, como a gente sempre fala, sobretudo com você. E para esse retorno, nada mais, nada menos do que um peso à altura de um retorno, como a gente sempre frisa também, como são todos os que se gentilmente atendem o convite da produção do Com a Palavra. É uma entrevistada, foi reitora da Universidade Federal de Alagoas, é professora, pesquisadora na área de saúde, ela que foi a primeira reitora de uma universidade federal no Brasil, advinda da carreira da assistência social, depois aí do período da redemocratização do Brasil. E que está vindo pela segunda vez, com mais um entrevistado, completando a segunda vez que retorna ao Com a Palavra. Temos o prazer sobretudo também, candidata a prefeita nas últimas eleições municipais aqui em Maceió. Temos o prazer de receber, neste Com a Palavra, a professora Valéria Correia. Bem-vinda. Olá, Felipe, muita satisfação em estar aqui de novo com a palavra no nosso Acta. Prazer é sempre nosso. E a propósito, no dia da gravação desta edição do Com a Palavra, a professora Valéria Correia recebeu uma homenagem no HU. Pois é, no dia de hoje, dia dessa gravação, um pouco antes aqui, a professora recebeu a propósito aí das comemorações pela passagem do Dia da Assistência Social no próximo dia 15 de maio. E eu gostaria de começar justamente por isso. Como é que foi a homenagem? Parabéns de antemão. Muito obrigada. Foi uma homenagem de todas as assistentes sociais do Hospital Universitário, devido à nossa contribuição, né? Eu tenho quase 30 anos de UFAL, então uma vida dedicada à universidade e também ao Hospital Universitário. E como também, né, como você já mencionou, a primeira assistente social a ser reitora desde o período da redemocratização do país. Então, foi uma homenagem a muitas que contribuíram, entre as quais eu, e foi muito emocionante receber essa homenagem hoje. Parabéns mais uma vez. Mas, falando de política, né, a gente tem, neste último fim de semana também, algumas situações, algumas mobilizações já com vistas à eleição municipal, a eleição para a Prefeitura de Maceió e de outras cidades, as eleições municipais para as prefeituras em todo o país. A senhora foi candidata a prefeita, né, e da parte do partido, já há alguma mobilização também? Ainda não, Felipe. Nós temos agora recente o Cícero Albuquerque, que assumiu a FUNAI aqui, que é da direção do partido, a Eliane, que é do MTST, que também é da direção do partido, a Jennifer, mas ainda não houve uma reunião para pensar as candidaturas, na realidade, para 2024, mas tenho acompanhado a política local. Na condição de quem teve essa demanda do partido de ser candidata, de ser o nome do partido à Prefeitura de Maceió, do PSOL à Prefeitura de Maceió, e na condição de integrante da legenda, qual é a opinião de Valéria Correia acerca disso? Já deveria ter mobilização, já deveria ter vistas, pelo menos uma prospecção, aí uma sondagem de eventuais alianças, ou ainda está no tempo? Acho que está no tempo agora. A gente tem observado essa movimentação desta semana, como você mencionou, uma movimentação da extrema-direita aqui em Maceió, que está organizada, está em bloco, agora não só o prefeito JHC, mas também, que inclusive foram meus adversários nas eleições de 2020,
né, mas os dois outros, né, o Alfredo Gaspar e o Davi Filho, que se aliam agora, né? Então penso que sim, a esquerda, e eu sou do ponto de vista que penso que os partidos à esquerda devem formar uma frente, né? Uma frente ampla para se construir essa candidatura à esquerda contra a extrema-direita, centro-esquerda, né? Fazendo esse leque mais amplo. Então, acho que já está em tempo, sim, tanto o PSOL como os demais partidos de esquerda começarem, centro-esquerda, esse leque amplo de apoiadores, né, do presidente Lula, fazer essas conversas para iniciar esse processo, né, pré-eleitoral. Isso inicialmente é um método, assim, até a gente poderia cogitar alguma coisa assim. Primeiro, na direção, já diretamente com a base, já com outros partidos aliados, ou seguindo esse digamos, um crescendo de ampliação, como é que seria? Eu penso que os partidos têm que começar a conversar individualmente. Hoje a gente tem as federações, né? Então, são federações que se articulam e penso que, quem sabe, né, porque eu acho que o momento exige sempre frente amplas, né, frente de centro-esquerda, né, então de esquerda, um pouco centro, para poder enfrentar a extrema-direita. Eu acho que o quadro do Brasil, pela particularidade de Maceió, né, se a gente está falando de Maceió, ser a única, a segunda, né, as duas únicas, a única capital do Nordeste que teve, né, uma votação expressiva do Bolsonaro, né, do ex-presidente, o Lula em Maceió perdeu, né, então acho que isso indica que em Maceió a extrema-direita é organizada, né, e que a esquerda precisa se organizar em Maceió e também numa perspectiva de frente. Então, eu penso que sim, os partidos têm que... Eu não sou da direção do PSOL, então não posso falar em nome do partido. Eu, à época, fui convidada, né, para ser candidata a prefeita, aceitei o desafio e, né, fomos muito bem, pelo pouco tempo que nós aceitamos o desafio, foi assim, foi no último dia de registrar a candidatura, e a gente teve pouco tempo, quase não teve dinheiro, e assim, penso que o pessoal foi muito bem colocado, né, nas eleições. A gente ultrapassou, inclusive, o ex-prefeito Cícero Almeida, que tinha sido prefeito por 2 vezes. Então, a gente, na boca de urna, deu para 4º lugar, mas de última hora ficaram 4 candidatos de extrema-direita à nossa frente, né, e nós capitaneando, vamos dizer, a esquerda, o centro-esquerda, com a votação expressiva. A propósito dessa mobilização, também no fim de semana que antecedeu a gravação deste Com a Palavra, desta edição com a professora Valéria Correia, houve também uma plenária do PT, que não definiu nomes ainda, mas definiu a condição de que vai manter a posição de oposição à prefeitura, ou seja, oposição ao nome de JHC. Diante dessa questão, a senhora vê mais possibilidade dessa aliança se construir na prática, ou pode ser um pouco mais difícil? Aparentemente se vê como direita e esquerda, ou, se me permite que diga até em um tonzinho de provocação, apenas progressistas, por assim dizer, digamos. Mas na hora de realmente formalizar a aliança, fica um pouco mais difícil que isso. Muita gente coloca a intenção de ser candidato, o que acaba levando a uma divisão. Qual é a tua opinião sobre esse cenário? Eu penso que tem uma questão que é a federação, né, em si, porque geralmente se colocam os candidatos por federação, mas eu não descarto a possibilidade,
né? Sempre são muitos nomes que se colocam, mas eu não descarto a possibilidade, eu vislumbro, né, a tentativa de articular essa frente, né, uma frente que faça o enfrentamento necessário à extrema-direita, mas, assim, não sou muito otimista, essa sua pergunta, em achar que essa frente pode ser criada. Eu acho que, às vezes, né, existem alguns nomes que se colocam e que as costuras são difíceis. Né? Tivemos um diálogo com Paulão, inclusive, a respeito, né, dessa frente, mas eu não fui como partido, eu fui muito através do Valmir, né, do vereador Valmir, acompanhando ele, nesse diálogo da gente começar a dialogar, né, numa possível frente, isso faz mais de um mês, nesse sentido, né, acho que os partidos têm que se colocar nesse diálogo. Está aí, diante já dessa posição da nossa entrevistada aqui, colocando aí essa posição pessoal dela, ela frisa bastante isso, diante dessa perspectiva de a frente vir realmente a se formar. Não tem muita esperança não, mas a gente vai para um intervalo, mas continua o debate depois deste intervalo aí, já. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre como vem sendo feita a prestação de contas das ações em Maceió. Para compartilhar com a sociedade, moradores e o poder público os resultados do que vem sendo feito no Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Farol, Bom Parto e Flechais, a Braskem tem utilizado todos os canais de comunicação disponíveis. Jornais, rádio, TV, blogs, redes sociais, WhatsApp, telefone 0800 e até placas indicativas nas ruas. Em 3 anos, mais de 5.000 ações de comunicação já foram lançadas. Essa prestação de contas existe para tornar ainda mais transparentes todos os compromissos e prazos assumidos pela Braskem. Para saber mais, acompanhe o Braskem Explica em qualquer uma dessas plataformas ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco Com a Palavra, que nesta edição, retornando aí, tenho o prazer de receber aqui a ex-candidata a prefeita de Maceió, mas sobretudo ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas, primeira assistente social reitora de uma universidade federal depois do período de redemocratização do Brasil, professora Valéria Correia. E aí, o bloco anterior, a gente encerrou com essa perspectiva, né? Ela confessando aqui que não vê muita possibilidade de se formar essa frente ampla necessária para fazer frente à direita para as eleições municipais. E aí eu emendo e colocaria, diante dessa perspectiva, a despeito do que a senhora frisou também, de não faz parte, não integra a direção do partido, é uma militante, mas pelo que já obteve essa colocação aí, que a senhora mencionou, fica digamos, não vamos tratar de legado, porque isso fica muito parecendo passado. Tratemos mais de elementos pragmáticos. É digamos, um crédito, uma carteira de eleitores, né? Uma quantidade de eleitores. Isso a habilitaria ou novamente ao mesmo cargo, ou a um outro, ser um dos nomes colocados pelo PSOL para as eleições do ano que vem? Certamente. Nós tivemos uma votação expressiva, né, por quem nos conhece desde a universidade, mas e como fizemos a gestão da universidade, como entregamos a universidade com os melhores índices educacionais do país, e também pela minha história, né? Então, eu até fui reitora pela minha história dentro da universidade e junto aos movimentos sociais. Então, eu sou do tempo das pastorais da igreja e desde
essa história de pastoral a movimento social. Sou fundadora da primeira associação de moradores lá no Tabuleiro, né? Então, esse meu aí é legado de vida pessoal, agora é legado, né? Me coloca a fazer essas conversas, né? Mas, assim, eu não estou autorizada ainda a falar em nome do partido, porque eu não sou da direção, mas como a pessoa que foi escolhida pelo partido foi uma unanimidade à época, em todas a gente sabe que tem as correntes internas, e as correntes me escolheram, e pela a minha, vamos dizer, performance eleitoral em tão pouco tempo e com tão pouco dinheiro, né, certamente eu vou jogar essa ideia dessa frente e fazer essas costuras. Me sinto na obrigação, né, com o país, com o município, com o Estado. E com perdão da interrupção, desde que frise, a gente fala assim, mas é também e sobretudo um compromisso para com o eleitor que lhe outorgou o voto dele. São compromissos para com os eleitores. Exatamente, né? Os eleitores. E a propósito ainda dessa questão de costuras, perspectiva de aliança ou não, de formação de frentes ou não, também resgatando fatos recentes, a gente tem dois elementos. Um elemento que é a filiação de um nome expressivo da esquerda no Brasil, não é aqui em Alagoas, é no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que entrou para o PT. Temos outros nomes que saíram do PSOL para o PT. Esse movimento a preocupa, ele pode acontecer, estaria acontecendo, há perspectiva de que aconteça em Alagoas, em especial em Maceió, de um esvaziamento da sigla, em especial para o PT? Não, acho que não vejo essa possibilidade, não, aqui em Maceió já houve, né? Já houve, sim. Antes o Basile, que eu gosto muito, Basile, que foi nosso candidato, ele já fez essa transição antes mesmo das eleições passadas, né? Para o PSOL foi uma perda, né? O Basile é um nome importante no cenário de Maceió e no cenário alagoano. Mas, assim, eu eu acho muito ruim quando se perde nomes para direita, né? Mas se for no âmbito da esquerda, eu penso que essa migração é possível, né? É compreensível, né? E a gente tem que agregar à esquerda. Da mesma forma, pode haver um movimento inverso de o PSOL vir a trazer nomes, haveria alguma perspectiva sobre isso? Olha, apesar de, como a senhora sempre frisa, não fala pelo partido, não está falando pelo partido, estou falando como militante, tentando puxar aqui um bastidor, viu? Não, eu não sei, não tenho informações sobre isso, mas o que eu sei é que existe uma juventude sedenta por mudanças, né? E as características do PSOL, por estar articulado principalmente pelas opressões, não só a de classe, mas a de raça. A gente tem uma bancada negra que tem aglutinado muita força, né? A raça, gênero, a questão de gênero que é forte também, e a questão da etnia, né? A Sônia Guajajara é do PSOL, e a questão da LGBTfobia, né? Da opressão da sexualidade. Então, são bandeiras importantes que agregam muito a juventude. Então, eu penso que é uma forma, acho que essas bandeiras atraem, né, a juventude, mas não sei de bastidor, não sou da direção. Apesar disso daí, dessa mobilização que a gente vê realmente, a gente visualiza, vislumbra isso, na prática a gente tem outros elementos. Como a professora falou, Alagoas foi, entre as capitais do Nordeste, a única que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, no caso, elegeu em 2018 e deu maior votação em 2022. Ou seja,
colocou, né, escolheu o ex-presidente Bolsonaro por 2 vezes. Em 2018 a gente tem uma situação, era alguém que estava sendo colocado, mas em 2022 todo mundo já conhecia e, sobretudo, já sabia quem era a pessoa, o que já tinha cometido o ex-presidente Jair Bolsonaro. E mesmo assim, Maceió elege. Para quem tem esse legado, associada a essa história daí, como a senhora mencionou, qual é o sentimento que desperta isso? Olha, teve uma pesquisa... Desculpa interromper, é uma característica desse entrevistador interromper sempre assim, para complementar. Dá uma ideia de indignação ou dá aquela ideia, poxa, a gente ainda tem muito trabalho para fazer? Felipe, é exatamente essas duas coisas. Primeiro, uma indignação muito forte, porque a gente sabe que racismo é crime, e a gente tem, né, uma Maceió muito racista. A gente sabe que a questão de gênero, a questão da mulher precisa, agora que a gente tem uma lei, né, do presidente Lula, estamos falando 2023, que iguala os salários entre homens e mulheres. Veja, tudo muito tardio, né? A Maceió, a Alagoas, o índice de feminicídio é um dos mais expressivos do país, né? De morte pela questão da homofobia também é um grande dado de realidade. Então, é sobre essas questões, né, que atinge uma população, porque, veja, Maceió é marcada por uma desigualdade social muito forte. Então, tanto a classe que mora em bairros que não são os bairros periféricos não sabe o que se passa, né, na periferia. E parte da classe média também vive numa bolha, né? Vive numa bolha e aí olha só para a Ponta Verde e pensa, está tudo maravilhoso, mas não sabe o que está acontecendo, né? Por exemplo, com a privatização do Sistema Único de Saúde, das unidades básicas de saúde de Maceió, né? Foi privatizada o ano passado, entregue para uma organização social, que é a entidade privada, que, inclusive, responde por improbidade em vários outros estados e está proibida de exercer, de fazer a gestão municipal em outros estados. Eu falo isso porque sou do Fórum Alagoano em Defesa do SUS, né? A questão da educação, né? A questão das creches, de crianças, mães que precisam ainda de creche. Então, tem muitas questões que a periferia, né, espaços públicos. Então, esse apartheid social, essa bolha que a gente vive, né, então, as pessoas não sabem muito. Quem não usa o SUS, quem não tem relação de pesquisa, ou que não visita, ou que não sabe a situação que está, né, na periferia. Então, esse apartheid, né, esse apartheid social, que é muito forte em Maceió, e infelizmente, parte da classe média é sensível, sim, mas parte da classe média pensa e respira, né, como classe rica, né, não compreende em que classe se situa. Então, essa situação fica invisível. A parte, né, quem mora em bairros privilegiados, né? Mas a gente tem uma periferia, a gente tem uma Braskem que engoliu literalmente 5 bairros, né? E que está sendo vendida, mas que precisa pagar antes de ser vendida, e nesse sentido o senador Renan está atuando, né? Precisa pagar as indenizações, pagar o custo, né, que eu penso mais social, que teve a essas famílias que precisaram se mudar, né, sair de suas casas e o afundamento. Então, no país, essa área, essa tragédia que eu chamo crime, porque é tragédia quando é o acaso, é crime quando é cometido, né, quando tem responsabilização. É o maior crime ambiental em área urbana do mundo, né? Então, tudo isso, e aí, né, a gente tem uma prefeitura que é conivente com esse processo,
né, de certa forma, é conivente. A gente tem esse processo de privatização acontecendo, que vai se expandir agora para a educação e para a assistência social. Saiu já editais de contratação de OS para assistência e para a área da assistência social. Veja, uma cidade, né, que precisa da assistência social, né, que precisa dos centros de referência social. Então, e na educação. Então, são questões, né, e a gente sabe que onde existem essas OS, não é à toa que o Witzel, né, o ex-governador do Rio de Janeiro, o impeachment dele foi por causa de uma organização social para os hospitais de campanha durante a Covid. Então, só para concluir, né, esse apartheid que Maceió, um nível de desigualdade, Alagoas tem um nível de desigualdade forte, né, e Maceió também muito forte, ele invisibiliza a violência verbal e física, né, que existe na periferia e que agora foi tão colocada à vista, né, pelas organizações criminosas via redes sociais, né, fascistas, né, nazistas, e que a gente também precisa enfrentar. A gente vai para um intervalo, já retorna. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre como vem sendo feita a prestação de contas das ações em Maceió. Para compartilhar com a sociedade, moradores e o poder público os resultados do que vem sendo feito no Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Farol, Bom Parto e Flechais, a Braskem tem utilizado todos os canais de comunicação disponíveis. Jornais, rádio, TV, blogs, redes sociais, WhatsApp, telefone 0800 e até placas indicativas nas ruas. Em 3 anos, mais de 5.000 ações de comunicação já foram lançadas. Essa prestação de contas existe para tornar ainda mais transparentes todos os compromissos e prazos assumidos pela Braskem. Para saber mais, acompanhe o Braskem Explica em qualquer uma dessas plataformas ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco. A gente sempre frisa isso porque já está acabando, né? Uma entrevista qualificada, como são as entrevistas que o Com a Palavra sempre tem o cuidado, a preocupação de trazer para você. Em respeito a essa qualidade, esse padrão do Com a Palavra, o que se deve, sobretudo, como a gente frisa também, aos entrevistados, às entrevistadas. No caso aqui, temos o prazer de receber a ex-reitora da Universidade Federal de Alagoas e que foi candidata a prefeita de Maceió nas últimas eleições municipais, Valéria Correia. E a propósito dessa questão, dessa inadequação, como a senhora citou, de muita gente não se ver naquela classe a que pertence efetivamente, né? Muita gente vive na bolha e tudo mais. Eu faria um questionamento, te perguntaria a propósito de um fato também concreto que chama muito a atenção, que foi o seguinte: a tal da vaquinha virtual feita pela deputada Carla Zambelli para custear aí algumas das obrigações, algumas das punições legais que ela está pagando. Na prática era o seguinte: ela tinha um valor para receber, fez uma vaquinha, recorreu a uma vaquinha para conseguir o valor devido para pagar as multas e foi às redes sociais com a vaquinha virtual e conseguiu 130% do valor, ou seja, não apenas deu para pagar, como extrapolou o valor que precisava. A que alguém, uma acadêmica, uma estudiosa, alguém que também tem essa militância política, atribui isso? Desconhecimento, só uma aversão que o brasileiro tem ao segmento que seria apresentado como oposição a pessoas como Carla Zambelli. A que tu atribuis isso?
Olha, tem alguns estudos que vêm levantando como se constituiu o neofascismo no Brasil na era Bolsonaro. Né? Tem um estudo do Flávio, um historiador, Flávio Cassimiro, ele levanta algumas, e aí o papel da mídia, né? E o papel da mídia alternativa. Ele faz o levantamento de quais as instituições que já propagavam esses valores, né? Liberais ou neoliberais, associados a valores anti-civilização, anti-ciência, racistas, né? Homofóbicos e racistas de qualquer natureza, né? E aí ele vai estudar alguns aparelhos que, no ponto de vista do Gramsci, privados de hegemonia, ou seja, que faziam a cabeça, vamos dizer, das pessoas, né, dessa classe média. Aí ele mostra o Mídia Sem Máscara, do Olavo de Carvalho, que foi se constituindo logo quando Lula é vitorioso em 2002. Né? Aí mostra outros, né, mais recentes, depois das mobilizações de 2013, o Vem Pra Rua, né, o Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre. Então, muitos movimentos, né, que claro, que tinham já essa tradição e que se fortaleceu ao longo. O Olavo de Carvalho, que era, né, já faleceu, um astrólogo, ele não tinha qualquer formação de filósofo, mas dava cursos, inclusive em universidades, né? Então, essa formação, né, e também em Maceió, a gente tem uma formação, né, que é contraditória, porque nós temos, né, a Universidade Federal de Alagoas, que o campus de Maceió é forte, é grande, né? A gente tem mais de 100 cursos de graduação, mas, ao mesmo tempo, eu diria, os novos coronéis, né? O coronelismo, essa cultura política de reprodução, né? do que está posto, do senso comum. Né? Então, Maceió, eu penso que Maceió tem uma juventude e também, mas aí quando eu falo, porque eu sou de uma geração, né? Eu já completei 61 anos, né? Posso falar com muito orgulho, este ano completei 61 anos, então tem gerações também, a maioria da minha geração não está no meu campo, né? Não está no meu campo, mas eu tenho companheiros e companheiras que continuam nesse mesmo campo. Outros transitaram para um campo, vamos dizer, mais à direita ou à extrema-direita, né? Mas esse processo foi formado ao longo dos anos, né, com os aparelhos de mídia, né, porque o golpe, inclusive, o golpe de 2016 sobre Dilma foi jurídico, foi parlamentar e foi midiático. Né? O midiático sempre esteve presente, e o midiático é forte para a formação de pessoas, das pessoas de uma forma geral, principalmente da classe média. Chancela. Dá um ar de institucionalidade ao liberalismo, né? Ao liberalismo econômico, né? À meritocracia, ao fundamentalismo religioso em muitas. Né? A gente tem retrocesso. Então, assim, eu me preocupo muito porque a gente venceu nas eleições, Felipe e quem está nos acompanhando, mas vencemos por muito pouco. O bolsonarismo, que não é só bolsonarismo, a extrema-direita, ela está articulada, está tentando, né, a cada momento, por exemplo, no Ministério da Saúde, levar, inclusive, não só a ministra da Saúde, mas vários ministros, né, pautando eles. Agora vai sair a CPMI do 8 de janeiro. Né? É bom que saia, porque sem anistia. Né? Penso que tem que ter esse reparo, essa exigência de que quem tem culpa pague pelos seus, né, se for averiguado, que pague pelos seus erros. A anistia
o grande grito quando o Lula foi, né, a subir a rampa foi sem anistia, e eu penso que é sem anistia para esses também. Então, o jogo, aí fizeram agora, exigiram a CPMI do MST, né? Mas o MST vai ter muita coisa boa para mostrar, né? Talvez tudo isso seja um tiro no pé, nós esperamos, mas mostra como, né, por exemplo, o Banco Central está, que é uma herança do governo passado, está constrangendo o deslanche do governo Lula. Então, a gente tem que estar preocupado, né, com a forma de conceber o mundo, a forma de ver o mundo, porque é simplesmente anticivilizatório, né? Não é possível que quem teve um parente, né, que morreu em função da não obediência à ciência. Os dados, né, mostram que do Pedro Halal, que é um epidemiologista, foi reitor da Universidade de Pelotas, ele coloca que 400 mil pessoas poderiam ter sobrevivido, né? 90 mil só pelo atraso da compra de vacina. É crime, né? Isso é crime, imagina. Então, as pessoas têm que enxergar que a ciência, a não orientação pela ciência, vitimou, né? Quantos órfãos a gente não tem hoje, né? Quantas pessoas que nossos parentes poderiam estar vivos, né? Pelo atraso na vacina e pela qualquer obediência, né, ao que a OMS e a ciência dizia durante a pandemia. Então, de fato, foi um genocídio, né? O Brasil é um dos países que mais matou, apesar de ser 2,9% da população mundial, mas proporcionalmente de vítimas, teve muito mais. Muito mais, exatamente. Então, é preciso enxergar essa realidade, né? Então, é preciso ter meio de comunicação que mostre. A gente já dizia isso muito, eu sou da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, integro a Frente pela Vida, que foi uma frente criada durante esse processo, o Conselho Nacional de Saúde denunciava cada momento desse, né? Se fez, inclusive, um plano nacional de combate à Covid em junho de 2020. Entregou na mão do Pazuello e ele praticamente rasgou. Então, ele não tinha um plano nacional de enfrentamento da Covid com o maior sistema público do mundo, que é o SUS. Então, isso é crime, né? E isso só veio à tona, tudo isso só veio à tona com a CPI da Covid, né? Mas a gente que estava estudando, acompanhando, lendo, né, e acompanhando os dados de realidade, já via que esse governo estava cometendo crimes. Professora Valéria Correia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você, Felipe, com a palavra, né, com o Felipe, e ao ACTA, por isso que o ACTA faz um papel importante, né, na informação, porque a informação verdadeira, né, não as fake news, a informação verdadeira, o debate, né, proporciona a mudança de consciências, né? Então, vocês têm um papel importante. Parabéns. Agradecemos. E a gente vai ficando por aqui, como sempre, deixando aquele para refletir, né, que desta vez mais atual é de um estadunidense, lá dos Estados Unidos, professor, escritor, professor universitário e pensador, considerado um dos mais importantes pensadores modernos e, em especial, muito colocado como um sucessor do reverendo Martin Luther King Jr. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas reunir coragem e força para fazer alguma coisa a respeito disso. Cornel West. Até.